Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui estamos mais uma vez, prosseguindo em nosso estudo sobre a história da Igreja. Aliás, nesse momento, nem é muito história da Igreja. Nós estamos vendo um pouco a história da França. A história da França do século XVIII, quando ela vai se encaminhando gradativamente para a Revolução Francesa, que vai ter um grande impacto sobre a Igreja. E por isso nós estamos assim entrando um pouco em detalhes para que todos compreendam o que realmente foi esta Revolução Francesa. Ela passou praticamente um século inteiro ridicularizando iniciativas pastorais da Igreja, como o bilhete de confissão. Ela vai ridicularizando o governo da monarquia, do rei, porque o rei praticamente não consegue fazer nada, porque os parlamentos sempre boicotam as leis, não querem registrar, fazem greve, até que foram suspensos por um tempo. Mas agora, quando veio o novo rei, Luís XVI, imediatamente convoca os parlamentos, queria voltar à normalidade democrática, mas deu no que deu. Nós vamos ver isso agora. Eu estava dizendo na última vez que o ministro das Finanças, Turgot, queria fazer as reformas necessárias, era preciso reformar muita coisa dentro da França, porque não havia mais recursos para nada, mas o parlamento era contra as reformas, então Turgot se demite. Assume então Necker. Necker, então, vem com uma ideia extraordinária. Vamos fazer as assembleias provinciais para fazer as reformas necessárias para a França. Parlamento é contra, parlamento não aprova, parlamento decide não aceitar estas mudanças e Necker se demite. Foi então chamado o cardeal Loménie de Brienne. Cardeal Loménie de Brienne era um homem, uma personalidade extraordinária, arcebispo de Toulouse, e agora recentemente nomeado pelo Papa como cardeal da França. Ele então é chamado para ser ministro das Finanças no governo de Luís XVI. Loménie de Brienne, ele queria fazer reunião dos Estados Gerais, fazer uma convocação dos Estados Gerais, algo que já há mais de 100 anos não se fazia mais, porque ele queria reunir a nobreza, o clero e o terceiro Estado. Ele sempre imaginava, reunindo o clero e a nobreza, os dois votam juntos, e o terceiro Estado tem que apoiar também. Então vamos ter, certamente, uma reforma dentro da França. Entretanto, o rei não quer, não aceita, de forma alguma, a reunião dos três Estados Gerais, e por isso Loménie de Brienne, o cardeal, se demite. Volta então Necker. Necker, que já fora uma vez ministro das Finanças. Ele agora assume de novo. Mas a ideia dos Estados Gerais estava na rua. E não havia mais como travar essa questão. Parecia que agora a solução seria a reunião dos Estados Gerais. Isto é, convocar o clero, convocar a nobreza e convocar o terceiro Estado. Foi o que realmente aconteceu. Luís XVI convoca, então, os Estados Gerais para o ano de 1789. Tudo deveria começar a 1º de maio de 1789. Era uma atitude altamente populista, porque agora estava fazendo aquilo que o terceiro Estado tanto queria. Mas,
como é que vai ser a representação do terceiro Estado? Porque se o terceiro Estado tivesse o mesmo número de parlamentares do que a nobreza e o clero, certamente perderia todas as chances de uma mudança, uma transformação. Então, o que o rei decide? O rei decide uma representação dupla para o terceiro Estado. Isto é, nós vamos ter agora, nesta próxima reunião dos Estados Gerais, 296 nobres, 296 do clero e 592 do terceiro Estado. Portanto, representação dupla. Além de tudo, as eleições, especialmente dentro do clero, foram acirradas. Lá estavam 208 párocos que foram eleitos, 47 bispos, 23 abades, 12 cônegos e 6 vigários gerais. Portanto, a grande maioria da representação do clero são os párocos, que vivem com o povo, que vivem lá junto com o terceiro Estado. É gente do povo. Portanto, vai se olhar daqui para frente para a representação do clero, que é igual à da representação da nobreza, mas muito próximos do terceiro Estado. Bom, tudo começa, de fato, a 4 de maio de 1789. Missa ao Espírito Santo, longa pregação, e a 5 de maio, a instalação dos Estados Gerais, com o discurso do rei. O rei vai lá, faz um discurso, coloca a situação delicada das finanças da França. Ele quer uma solução para as finanças da França. Precisam fazer as reformas necessárias para poderem sobreviver ao impacto da situação das finanças. Então, tudo começa assim. O terceiro Estado se reúne no refeitório, a nobreza se reúne no salão nobre e o clero se reúne na capela. Portanto, tudo lá em Versalhes, o clero na capela, a nobreza no salão nobre e o terceiro Estado no grande refeitório, porque eram representação dupla. Eles tinham o mesmo número de deputados do que o clero e a nobreza juntos. Bem, aos poucos começa um movimento no sentido de se reunir todos juntos, na mesma sala. Antes, as reuniões dos Estados Gerais se faziam assim. Tudo era debatido pela nobreza, pelo clero e pelo terceiro Estado. Normalmente, depois davam os votos 2 contra 1. Nobreza e clero se juntavam e o terceiro Estado era contra. Agora começa a haver um movimento de reunir todos na mesma sala. E começou com os párocos. Uma grande representação do clero eram párocos que começam a ficar no refeitório ao lado do terceiro Estado. E aos poucos outros vão aderindo, até que a maioria está reunida no refeitório, na grande sala do terceiro Estado. E ali querem agora uma constituinte. A reunião dos Estados Gerais transforma-se em constituinte. E foi o que o rei teve que fazer a 27 de junho de 1789. O rei ordena para se reunirem juntos. Está formada a Assembleia Nacional Constituinte, com a tarefa única e exclusiva de dar uma nova Constituição para a França. Portanto, a expectativa agora é de ter uma Constituinte que vai trazer uma nova Constituição. E com isso, lá fora, começam os lobbies, começam os clubes a se reunir, começam os partidos a se colocar em marcha
e todos vão em direção a Versalhes para ali levar as suas reivindicações. E eles começam a trabalhar do lado de fora, reivindicando cada classe os seus privilégios. Então, o primeiro passo foi a 14 de julho de 1789, quando se dá a tomada da Bastilha. Porque antes, para manter a ordem, a classe militar sempre entrava e conseguia, assim, parar com as paralisações e com as greves e com os protestos e as passeatas. Tudo era resolvido. Mas quando a 14 de julho de 1789 se deu a tomada da Bastilha, isto é, o exército perdeu a sua força, a Bastilha era praticamente o lugar onde estava a força concentrada, apesar de que em si o prédio, a Bastilha, era uma velha cadeia abandonada, mas ela representava como que a força do exército, ela representava a força militar. E no momento que isso caiu nas mãos do povo, e tudo que lá estava ficou a serviço do povo, portanto o exército teve que sair de lá, a partir dali não há mais trava nenhuma. Daqui para frente, eles fazem exatamente o que querem. Quando querem fazer protesto, quando querem apresentar uma nova reivindicação, levam-na até lá, a Bastilha está nas mãos deles, e em Versalhes, na Constituinte, vai-se agora aos gritos, trazendo soluções para o problema econômico da França. E a primeira coisa que vai acontecer, a 4 de agosto de 1789, se apresenta a queda dos privilégios. Isto é, todos os privilégios caem. A partir daquela data, o clero não fica mais isento dos seus impostos e nem a nobreza. Todos pagam igualmente. Não há mais privilégios na França. E a queda dos privilégios foi o primeiro grande passo para a Revolução, que nós vamos ver exatamente no próximo encontro, quando então vamos ter a Revolução propriamente dita. Até lá, recebam hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.